bem, seguimos, pessoal. Aqui no MCU, nós também teremos uma outra velocidade, também teremos um outro tipo de velocidade chamado de velocidade angular. O que vai ser essa velocidade angular? Nota, angular tem a ver com ângulo. A gente pode pensar nela como sendo o seguinte: ela mede a rapidez angular. Sor, como assim, professor? Rapidez angular? Ah, pensa noutra velocidade normal que tu tinha, né? Normal, entre aspas, a anterior. Que ela é dada em quilômetros por hora, metros por segundo, sabe? O que ela mede? Mede a rapidez, a distância que tu anda em um certo tempo. Essa velocidade ela vai medir o quanto de ângulo que tu fez em um certo tempo, né? A gente pode ilustrar pelo seguinte: vamos imaginar aqui uma circunferência aqui, e aí vamos imaginar que tem um corpo, vamos botar um pontinho que está em MCU. Ó, tem um pontinho, pá, daqui veio para cá. Tá? Esse pontinho estava aqui, veio para cá. E vocês notem que nesse trecho de ir daquele ponto para o outro, ó, se eu pegar em relação ao centro, olha só, eu formei aqui um certo ângulo. Vamos chamar o ângulo de φ, né? O símbolo é o de menos, mas eu formei um certo ângulo. É daí que vai vir a velocidade angular. Ela vai medir o quão rápido que eu faço estes ângulos. A definição da velocidade angular vai ser a seguinte: a gente usa como símbolo para a velocidade angular a letra ômega, tá? É o símbolo mais comum para ela. E a definição original de velocidade angular é essa daqui. É a variação do ângulo que tu faz pelo intervalo de tempo, né? De uma certa forma parecida com a outra velocidade, porque no lugar de ser distância por tempo, tu vai colocar ângulo por tempo. Então, troca distância por ângulo. E uma discussão interessante de nós fazermos aqui, pessoal, é quanto à unidade utilizada aqui. Vamos tomar um cuidado. O que acontece? Geralmente se estuda o movimento circular uniforme, o MCU, no primeiro ano do ensino médio, né? Cinemática tradicionalmente é no primeiro ano do ensino médio. Só que nós aprendemos em matemática trigonometria, né? Os ângulos, no segundo ano. Então pode ser que tu tenha alguma defasagem matemática aqui, toma cuidado. Mas assim, a unidade para a velocidade angular é o radiano por segundo, né? Talvez, se tu não estudou trigonometria ainda, tu deve pensar só que o ângulo pode ser só em graus, né? Ângulo é em graus, mas não. Existe um outro sistema que é o radianos, ok? Se tu nunca ouviu falar, dá uma olhadinha em matemática depois para tu estudar isso, tá? Mas eu vou só dar uma simplificada aqui, tá? O radiano, ele é um sistema de medida de ângulos que a gente tem como um padrão seguinte: π vale 180 graus, tá? Π vale 180 graus. E tu pode escrever vários ângulos em função de π. Então, por exemplo, o que seria um ângulo igual a 2π? 360 graus. O que seria um ângulo igual a π sobre 2? 90 graus. Então, nós escrevemos os ângulos em função de π aqui no sistema de radianos. De novo, se tu tem dúvida quanto a isso, dá uma estudada em matemática, tá? A parte de trigonometria para tu entender de onde é que vem esse sistema de radianos. Mas enfim, a velocidade angular é medida em radianos por segundo. Então é legal que a gente saiba interpretar, né? Por exemplo, se aqui eu tenho uma velocidade angular, vamos supor de π radianos por segundo. O que significa então π radianos por segundo, né? Π é de 180 graus. Então quer dizer o seguinte, ó, a cada segundo tu forma um ângulo de 180 graus. Interessante, né? Então, ou seja, o cara dá meia volta a cada segundo. Agora, se eu tivesse uma velocidade angular
vamos botar, π quartos radianos por segundo. O que significaria isso? Bom, π quartos em graus seria 180 dividido por 4, o que dá 45 graus. Ou, perdão, aqui não tem radianos, né? 45 graus por segundo. É mais ou menos isso aqui, assim, na figura, né? Então, a cada segundo, tu vai fazendo um ângulo de 45 graus. Então, esse que é o significado da velocidade angular. Agora, nós também temos uma outra forma de obter a velocidade angular sem ser necessariamente fazendo a variação do ângulo pela variação do tempo. São essas outras duas. E mais uma vez, olha de onde é que elas vão surgir. Se eu pensar que eu estou dando uma volta, estou dando uma volta. Uma volta eu fiz um ângulo de quanto? Pô, uma volta equivale a 360 graus, que em radianos é 2π. Então, o ângulo vira 2π. E a mesma forma, se eu pensar que eu dei uma volta, como é que a gente chama o tempo para completar uma volta? Tadã, período. Então, eu também posso obter a velocidade angular como sendo 2π sobre o período. Ah, maravilha! E claro, lembrando a relação entre período e frequência, em que período é o inverso da frequência, eu também posso reescrever isso aqui com a frequência lá em cima, e aí eu também posso obter a velocidade angular como 2π vezes a frequência. É tudo a mesma coisa, dá tudo no mesmo para tu obter a velocidade angular. Maravilha, perfeito! E a gente fecha esse slide aqui te mostrando que existe uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Se vocês notaram, comparando o slide anterior com esse slide agora, as expressões envolvendo a velocidade linear, v, elas eram bem parecidas com essa de agora, para a velocidade angular, com uma pequena mudança, olha só. Na velocidade linear, a gente tinha o seguinte, era a distância por tempo, que é igual a 2πr sobre o período, que é igual a 2π vezes a frequência, vezes o raio. Nas expressões aqui da velocidade linear, elas são quase iguais às da angular, com uma pequena diferença. Qual é essa diferença? O raio, meu querido e minha querida. Nós temos aqui o raio e na angular nós não temos o raio. Mas tu nota, se eu pegar essas fórmulas da velocidade angular e multiplicar por r pelo raio, eu chego então na velocidade linear. E daí que vem essa relação entre as duas, então. Então, a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. E até com isso, eu já te digo, né, uma informação interessante, vocês notem. Como não tem o raio ali na velocidade angular, tu nota então que a velocidade angular não vai depender do raio do meu movimento. Maravilha? Guardou isso? Beleza, seguimos. Aí de novo esse pensamento. Meu Deus, quantas fórmulas. Calma, 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 calma. Calma. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Segue, segue.